Bom, meus amigos, chegamos então ao final da Ruta 40, né? Completamos aí os 5.080 quilômetros nesse vídeo, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse trecho, né? E como foi então para nós a experiência, né, de ter completado a tão famosa e tão mística Ruta 40 aqui na Argentina. Mas aí, né? Antes, a gente vai passar agora num lugarejo, né, numa localidade chamada Cieneguilas, tá, que está bem aqui no extremo norte da Argentina, ainda na província de Jujuy, né, dentro do departamento aí de Santa Catalina. A região é marcada pela sua altitude elevada, com paisagens típicas da puna argentina, que combina planícies áridas, montanhas andinas e um clima seco e frio, especialmente à noite e durante o inverno. As estradas aqui todas são muito boas, mesmo sendo de terra, dá para ver que a gente consegue imprimir uma velocidade muito boa. Cieneguilas está localizada a cerca de 3.400 metros acima do nível do mar e está inserida em uma paisagem de alta montanha com vegetação escassa e clima desértico, caracterizado por baixa umidade e grandes variações de temperatura entre o dia e a noite e invernos rigorosos. A região faz parte aí do altiplano andino, com vastas planícies e formações rochosas que cercam a área, tornando um local de grande isolamento. A economia é predominantemente baseada na agricultura de subsistência e na criação de gado, especialmente de ovelhas, lhamas e cabras, que são bem adaptadas às condições áridas dessa região. A produção de tecidos e artesanatos como a lã desses animais, né, é também uma atividade importante, né, que acaba seguindo as tradições locais. A comunidade é pequena e dispersa, mantendo um estilo de vida bem simples e fortemente ligado à terra e aos costumes antigos. As tradições indígenas continuam a desempenhar um papel relevante na vida cotidiana, com a preservação das festas e celebrações ancestrais. Devido à sua localização remota, o acesso aqui não é muito fácil, né? As pessoas não têm tantos atrativos para poder vir. Na época da chuva tem que ficar atento, mas é um lugar aí que ainda é pouco conhecido pelos turistas, né? Muitos vão para Bolívia, né? Passa por La Quiaca direto e não entram nessa parte. Outros que fazem a Rota 40, esses sim, né? Acabam passando e conhecendo essa pequena localidade aqui no norte da Argentina. Tá perto, né, de outras regiões, então tá perto de Santa Catalina e de La Quiaca, né? Então 2 pontos aí que podem servir de referência para você que estiver vindo aqui. Aqui é umas regiões de fazenda, naqueles entroncamentos ali, tem que tomar um pouco de cuidado, mas no mais é só seguir pela principal, tá? E o GPS funciona bem aqui. Os trechos que o GPS estava indicando, indicaram para a gente aqui o caminho certo. E outra coisa interessante é que saindo de Cieneguilas, a gente pegou uma chuva. Caiu uma leve chuva, né? Tipo assim, para lavar a alma. Lembrando, né? Quando a gente saiu lá no primeiro dia a gente tomou uma pequena chuva, chegando perto de 15 de novembro, que foi o primeiro lugar que a gente, depois que a gente saiu do quilômetro 0 lá em Rio Galegos, a gente pegou uma chuvinha, depois durante todo o percurso a gente não pegou chuva nenhuma, e aí agora no finalzinho resolveu cair, né, algumas gotas, inclusive aquela chuva que está armando ali do lado esquerdo, né, dá para ver um pouquinho ali das nuvens escuras, né. Então foi mais uma bênção aí pra gente na nossa viagem, o que fez com que a gente aproveitasse o máximo e tivesse um bom deslocamento aqui. E a chuva veio aí para lavar a alma nesse final, né, de expedição pela Ruta 40. La Quiaca, que vai ser a nossa cidade final,
né? Ela é uma cidade bem ao norte, é a última cidade ao norte. Ela faz divisa aí com a cidade boliviana de Vila Zon, né? Através da ponte internacional sobre o rio Laquiaca, né? Sendo então um importante ponto de travessia entre os dois países. Foi um ponto que o ano passado a gente teve o privilégio de também passar. Inclusive, não foi nem. Foi um privilégio porque a gente conheceu a Bolívia, mas foi um desastre a nossa travessia pela ruta. A nossa travessia pelo passo fronteiriço ali, porque a gente passou o dia inteiro para conseguir atravessar. Tava tudo muito movimentado, tudo muito confuso naquela época. La Quiaca foi fundada oficialmente em 1907, né, e tem uma longa história ligada às rotas comerciais e à conexão entre a Argentina e a Bolívia. A cidade foi sempre um ponto aí de troca, né, e circulação de bens, pessoas e culturas, tanto no período pré-colonial como durante os povos indígenas, né, que habitavam a região nesse entorno. Historicamente, La Quiaca foi um importante ponto estratégico, não só pela sua localização fronteiriça, mas também por ser uma das últimas paradas aqui da mítica Ruta 40, que atravessa a Argentina de norte a sul e por estar conectada à ferrovia que ligava o país aí à Bolívia, embora esse serviço ferroviário tenha sido descontinuado. La Quiaca está situada a uma altitude de 3.442 metros acima do nível do mar, o que lhe confere um clima de alta montanha, com invernos rigorosos, verão amenos, e devido à sua altitude, as condições são geralmente secas, com pouca vegetação, sendo a paisagem típica da Puna Argentina, exatamente essa paisagem que a gente está aqui. A economia em La Quiaca é fortemente influenciada pelo seu papel como cidade fronteiriça. O comércio, especialmente de mercadorias e produtos agrícolas entre Argentina e Bolívia, é uma das principais atividades econômicas da região. O contrabando também foi uma questão histórica relevante, dando fluxo constante de bens pela fronteira, né? E também tem o turismo, que vem ganhando importância aqui em La Quiaca, servindo como ponto de partida para os viajantes que desejam explorar a quebrada de Humahuaca, Puna de Atacama, né, ou seguir aqui pela Ruta 40. Muitas pessoas fazem no sentido inverso que a gente está fazendo. A cidade, então, preserva algumas tradições indígenas e muitos habitantes ainda mantêm vivas essas festas e rituais ancestrais, né, como a Pachamama, né, que é a celebração aí em homenagem à Mãe Terra. La Quiaca, embora pequena, tem alguns pontos de interesse, né? Tem a ponte internacional La Quiaca-Vila Zon, que é a ponte, né, que é o principal ponto de travessia para quem deseja entrar na Bolívia, né? E muitos turistas utilizam La Quiaca como parada antes de continuar a viagem. Tem a Praça Sarmiento, que é a praça principal da cidade, onde fica a igreja de São Francisco de Assis, né, um dos marcos religiosos locais. Tem a Feira de La Quiaca, que é um mercado local vibrante, onde se pode comprar produtos artesanais, alimentos e outras mercadorias. E é um lugar onde reflete bastante uma conexão, né, entre a Argentina e a Bolívia, né? Tudo ali meio que se mistura. Para chegar a La Quiaca, o jeito mais fácil vindo da Bolívia, ou vindo da Bolívia passando pelo passo fronteiriço, né, ou vindo da Argentina de outros pontos, é vindo pela Ruta Nacional 9, que liga as cidades ali, as maiores que está na Ruta Nacional 9 é a São Salvador de Jujuy, né, e também a cidade de Salta. Ou se você estiver fazendo a Rota 40 como a gente, né, ela é o ponto também que chega até a cidade de La Quiaca. Então, esse, né, é um destino já conhecido nosso, né, é mais um destino aí que a gente teve o privilégio de voltar, né, e rever. Tá certo que a gente chegou em La Quiaca, fiz as fotos ali na Praça Central e já logo saí em direção à cidade de Pumamarca, né, para poder passar a noite em Pumamarca. Ainda estava com tempo bom e a nossa experiência aqui em La Quiaca já tinha sido proveitosa da outra vez.
a gente resolveu então curtir mais Pumamarca, que é uma cidade mais turística, né, e mais encantadora aqui na Argentina. Bom, e o que foi para a gente, né, cruzar a Argentina, né, de sul a norte, aqui pela lendária Ruta 40. Na verdade, foi uma experiência única, né, épica, que nos levou às impressionantes diversidades de paisagens, né, culturas, climas diferentes. Nossa jornada começou lá, né, na ventosa cidade de Rio Gallegos, bem lá no extremo sul da Patagônia, e seguimos até aqui em La Quiaca, ao norte, né, no extremo norte, bem na fronteira aqui com a Bolívia. Uma travessia aí de 5.080 quilômetros, né, de acordo com a placa final ali, o que nos revelou aí transformações dramáticas, né, de paisagens que a Argentina ofereceu para gente. Desde planícies geladas até altas montanhas andinas, passando por deserto, lagos, povoados, cidades maiores, cidades menores, cidades que vivem do vinho, cidades que aparentemente estão esquecidas no tempo. Enfim, a Rota 40 realmente é uma rota que as pessoas precisam um dia, pelo menos, fazer na vida. Né? Quem gosta de fazer esse tipo de viagem, né, precisa colocar no seu caderninho essa meta. O nosso início foi lá na Patagônia, né, do Rio Gallegos, na cidade de Rio Gallegos, até os Andes. A partida lá de Rio Gallegos, né, que é uma cidade costeira de Patagônia, na verdade, a gente passou até por Rio Gallegos, porque a Rota 40 ela começa bem mais ao extremo, né, bem mais ao extremo lá da Argentina. Então Rio Gallegos ela é só a cidade mais a mais próxima que tem ali, porque na verdade a Ruta 40 começa lá no farol Cabo Virgínis, né, que é bem na beira-mar lá, bem lá na Pinguineira, né, no Cabo Virgínis ali. E a gente seguiu, né, então rumo a adentrar para dentro da Patagônia, né, aonde a gente começou a Rota 40, serpenteando as vastas planícies desoladas naquela região, né, onde a imensidão da estepe patagônica faz, né, o viajante sentir-se pequeno diante da natureza. As cidades são poucas e distantes uma da outra. A solidão da paisagem é quebrada apenas pelos guanacos, né, que são muitos naquela região. Algumas espécies de aves também margeiam alguns lagos em volta. Né, e aí, conforme a gente foi avançando em direção a El Calafate, né, lá nos Andes, começaram a se erguer ao longe, anunciando, né, a sua transição para um cenário mais, vamos dizer assim, mais espetacular até. Passamos pelo glaciar Perito Moreno, que foi um dos destaques da região. Uma parada também obrigatória, ver o gelo azul milenar, né, despencar das águas do Lago Argentino. Foi uma experiência muito bacana. Né, e ali a gente começou a entender um pouco sobre a magnitude das paisagens que a Ruta 40 tinha para oferecer. Fizemos a travessia então da Patagônia Andina, né, seguindo para El Chatén, a capital da Argentina do trek, com seus picos imponentes, com o Fitzroy. A sensação de isolamento foi reforçada pelas distâncias entre os povoados, mas o visual acaba compensando, montanhas cobertas de neve, geleiras, florestas retorcidas pela ação do vento e do tempo, muito vento lateral no carro. A gente começou a gastar gasolina, fazer 5 km por litro, enfim, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Aí a gente continuou seguindo para o norte, pegamos uma estrada que leva para cidades como Esquel, passando depois então pela região dos Sete Lagos. E aí ali nos Sete Lagos é o lugar mais explorado da Ruta 40,
né? Sem sombra de dúvidas. Região de Bariloche, de La Angostura, de San Martín de los Andes. Que lugar fantástico, né? É um lugar que com certeza eu quero voltar, né? Numa próxima oportunidade para aproveitar o máximo daquela cidadezinha, né? Uma cidadezinha muito, muito gostosa. Depois a gente entrou então no deserto e nas montanhas, né? De Cuyo a Puna. À medida que a estrada então foi avançando, né? A paisagem mudando drasticamente. A gente começou então a entrar aí na região de Cuyo, né? Já aproximando-se então aí na majestosa Cordilheira dos Andes. Chegamos lá na cidade de Mendoza, que foi uma cidade que a gente também teve o privilégio de conhecer na última viagem, famosa aí pelos seus vinhedos, né, e também pelo Aconcagua, que é o pico mais alto das Américas e uma das paradas estratégicas na região. Fizemos um brinde, né, com um bom vinho, né, um bom vinho Malbec, que é a especialidade de Mendonça, né? De Mendonça, o nosso trajeto seguiu rumo ao deserto e às salinas, e a aridez volta a dominar o cenário. Então a gente entrou na Puna, Argentina, onde a gente viu aí uma vasta planície de alta altitude que começa a revelar uma imensidão. À medida que a gente foi aproximando das províncias de Catamarca, de La Rioja, de Salta, a estrada passou então por paisagens lunares, montanhosas, e também aí com a chegada, né, da quebrada de Humahuaca, com seus cerros multicoloridos. É muita coisa, não dá para descrever, não dá para ter noção de que foi, né, esse espetáculo dessa estrada chamada Rota 40. E aí a gente subiu então para altitudes superiores a 3.000 metros, onde o grande desafio da estrada se encontra, né? É um lugar que não tem vegetação praticamente. O isolamento é total. Cada vilarejo parece que foi esquecido no tempo. Passamos aí pelos povoados de Cache. Entramos ali, então, na subida para Aba de Huacay, para depois chegar em Santo Antônio de los Cobres. Passamos dificuldades, né, com a altitude ali. Tivemos um pouco de desafios para subir as montanhas. O ar estava rarefeito. Pela primeira vez o Jimmy deu uma reclamada na subida, né? Mas aí, enfim, chegamos em Santo Antônio de los Cobres. E aí de lá a gente, através das estradas também ainda isoladas, todas elas de terra, a gente seguiu o nosso rumo. Tivemos que dormir depois de Santo Antônio de los Cobres, no meio da Ruta 40. A gente encostou o carro na beirada. E de lá, né, depois a gente seguiu esse último dia de viagem, né, onde a gente amanheceu bem cedo, passamos por Susques, tentamos ajudar um caminhoneiro, passamos dentro de um cânion onde atravessa um rio durante 11 quilômetros. Dirigimos aí por dentro do rio e agora a gente chega aí, né, depois de uma longa jornada, finalmente a gente chega então em La Quiaca, bem aqui no extremo norte da Argentina. A altitude ainda está considerável, né, 3.500 metros, fazendo bem fronteira aqui com a Bolívia, e é onde, né, a gente termina a nossa expedição da Rota 40. Então, cruzar a Rota 40 do sul ao norte foi mais do que uma simples viagem de carro para nós. É uma travessia que você conhece realmente a Argentina, onde você conhece, né, a alma verdadeira da Argentina. A estrada acaba nos levando aí por alguma das paisagens mais espetaculares e inóspitas do planeta, mas também por pequenos povoados e comunidades que mantêm vivas tradições centenárias. A cada curva, a cada montanha, a cada pôr do sol sobre os Andes, a Rota 40 nos convida a explorar um país de contrastes, onde a natureza e a história se entrelaçam em uma jornada que nunca será esquecida.
e a gente conseguiu, né, guardar tudo isso nesses vídeos, né, nesses vídeos que a gente está aqui, nessa playlist que a gente criou aqui no YouTube. Então daqui 10, 20, 30 anos, né, quando bater aquela saudade, a gente tem esse acervo para poder maratonar, porque na verdade isso aqui é uma maratona. Você relembrar por tudo que a gente já passou por aqui, né? E a gente agradece muito aí a Deus por ter encaminhado a gente, ter direcionado a gente, né? A gente agradece também, eu quero agradecer também aí o meu parceiro de viagem, né? Que ele infelizmente não fez esse trecho comigo, que é o Luciano, né? Tava ele com a filha dele, a Luísa, e eles seguiram um outro trajeto, né? E graças a Deus também eles voltaram bem, chegaram no Brasil bem. A gente também entrou no Brasil bem, conseguimos voltar para o Brasil aí, né? Sem nenhum imprevisto, né? Dentro do tempo estipulado, meio que em cima da hora, porque eu tinha que começar a trabalhar. E foi agradecer, né, ele, que foi um dos caras aí que ajudou, né, a fazer o planejamento, a acertar detalhes de documentação, de tudo, né? Então tudo aí ele compartilhou comigo aí na nossa viagem. Infelizmente ele não pôde fazer essa viagem, mas aí eu completo aqui agora, né? Em homenagem a ele aí também. E quem sabe um dia eu volto com ele, se ele topar, se ele quiser, a gente volta junto aí para poder fazer essa viagem junto de novo, né? E aí agora também completar ela de ponta a ponta, né? E mostrar. Aí agora eu já sirvo até de guia turístico, né? Então ele já pode ficar despreocupado aí que o caminho eu já sei, né? É só seguir e se divertir, né? Porque é uma diversão. Bom, então agora eu vou me despedindo daqui. A gente termina então o nosso ciclo. Se você está conhecendo a gente agora, mas não segue, aproveita aí para seguir o nosso canal. A gente agora vai mostrar umas outras partes da nossa viagem, né, que a gente fez, outros trechos. Vamos mostrar agora outras paisagens aqui na Argentina, né? E aí depois a gente sim segue aí para as novas aventuras que estão por vir aí, que ainda são muitas. Existe muitos lugares para conhecer e viajar, né? Nesse Brasil e no mundo. Um grande abraço, muito obrigado aí ao pessoal que vem seguindo a gente, que vem curtindo os nossos vídeos, que vem acompanhando, que vem torcendo pela gente aí, né? E esses vídeos aí também são para vocês, né? Espero que consigam ter nesses vídeos aí material para planejamento da viagem de vocês aqui pela Ruta 40, a mítica Ruta 40 aqui na Argentina. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima viagem. Valeu!